Tive uma crise sozinha, enquanto minha irmã era celebrada. O que ela contou aos médicos me quebrou. Eu lembro do tom da voz da minha mãe mais do que das palavras. Foi um tom decidido, quase aliviado, como quem resolve um problema simples. Ela disse que seria melhor eu ficar em casa naquela noite, que a festa da minha irmã não era um ambiente adequado para mim, que eu ficaria desconfortável, que ninguém ia sentir minha falta. E então, como se estivesse encerrando um assunto administrativo, completou: ela é a verdadeira razão de estarmos celebrando hoje. Não houve grito, não houve discussão. Eu não pedi explicação. Aos 30 e poucos anos, a gente aprende quando insistir só aumenta a humilhação. Eu desliguei o telefone com um "tá bom" automático, desses que saem sem passar pelo peito. Fiquei sentada no sofá por alguns minutos, olhando para a parede, tentando entender em que momento da vida eu me tornei alguém que precisava ser escondida para não estragar uma comemoração. Minha irmã fazia 30 anos. Uma festa enorme. Salão alugado, música ao vivo, fotos planejadas, discurso. Eu sabia disso porque minha mãe tinha me contado tudo nas semanas anteriores, com uma empolgação que nunca teve quando falou de mim. Cada detalhe era descrito como se fosse uma conquista coletiva. Ela dizia: nós conseguimos, nós fizemos, nós vamos celebrar. E naquela noite, o nós claramente não me incluía. Fiquei em casa. Troquei de roupa 2 vezes sem motivo. Abri a geladeira, fechei, sentei de novo. O silêncio começou a ganhar peso. Não era a primeira vez que eu era deixada de fora, mas algo naquela exclusão específica doeu diferente. Talvez porque não houve nem o esforço de disfarçar. Foi direto. Cruel de um jeito prático, como quem diz a verdade sem levantar a voz. Eu tentei me distrair. Liguei a televisão, mas não absorvi nada. O celular vibrava com notificações que eu não abria. Eu sabia o que eram: fotos, stories, sorrisos, pessoas abraçando minha irmã como se ela fosse a única filha daquele casal, como se eu fosse um detalhe que deu errado no caminho. O corpo começou a reagir antes da cabeça. Primeiro, uma pressão estranha no peito. Depois, o ar ficou curto. Levantei para pegar água e minhas mãos tremiam tanto que derramei no chão. O coração disparou de um jeito descompassado, como se estivesse tentando fugir de mim. Eu reconheci os sinais, mas mesmo assim tentei negar. Pensei que ia passar. Sempre passa, eu dizia. Só que não passou. Sentei no chão da cozinha porque as pernas não me obedeciam mais. A sensação era de que algo terrível ia acontecer, embora eu não soubesse dizer o quê. Uma certeza sem forma. O medo absoluto. Aquele tipo de medo que não pede permissão, que invade, que toma tudo. Eu respirava rápido demais e ao mesmo tempo sentia que não entrava ar suficiente. A visão começou a fechar pelas bordas. O som da rua ficou distante. Eu pensei em ligar para alguém. Peguei o celular, rolei a lista de contatos e parei. Não era drama. Era constatação. Não havia ninguém ali que eu sentisse que podia ligar sem me sentir um incômodo. Minha mãe estava ocupada. Meu pai também. Minha irmã claramente não queria saber de mim naquela noite. Amigos? Os poucos que eu tinha estavam longe, cada um com sua própria vida. A solidão, naquele momento, não era filosófica, era prática. Quando disquei 190, minhas mãos estavam geladas. Eu mal conseguia explicar o que estava acontecendo. Disse que não conseguia respirar, que achava que ia desmaiar, que estava sozinha. A atendente manteve a voz calma, pediu meu endereço. Disse para eu tentar respirar devagar. Eu obedeci como deu. O tempo até a chegada do socorro foi elástico. Cada minuto parecia errado, fora do lugar. Quando os paramédicos chegaram, eu já estava exausta de lutar contra meu próprio corpo. Um deles se ajoelhou na minha frente. Falou meu nome. Pediu para eu olhar para ele. Perguntou se eu tinha algum contato de emergência. Alguém da família. Alguém próximo. Eu comecei a chorar de um jeito feio, sem controle, sem dignidade. As palavras saíram antes que eu pudesse polir. Eu disse que não tinha ninguém. Não foi uma frase dita para provocar pena.
Foi dita porque era verdade naquele instante. O homem me olhou estranho, com uma expressão rápida de confusão, como quem percebe uma incoerência. Ele consultou algo no papel que estava segurando, depois voltou o olhar para mim e disse com cuidado excessivo: Senhora, foi sua irmã que chamou a emergência. E ela nos disse algo muito diferente. Aquilo atravessou meu peito mais forte do que a crise. Minha irmã? Chamou a emergência? Eu tentei falar, mas a garganta fechou. Minha cabeça girava. Tudo o que eu conseguia pensar era: por quê? E como? E quando? Ele continuou explicando, mas eu só consegui ouvir pedaços. Disse que receberam a ligação de uma mulher identificada como familiar próxima, muito preocupada, dizendo que eu estava passando mal sozinha em casa. Que ela insistiu para que viessem rápido. Que forneceu meu endereço completo, meu histórico básico, detalhes que eu nunca tinha contado a ela diretamente. Fiquei confusa de um jeito quase físico. Meu corpo ainda tremia, mas agora havia outra coisa misturada ali. Uma sensação de deslocamento, como se eu tivesse entrado na história errada. Eu pedi meu celular. Quando o peguei, vi várias chamadas perdidas. Mensagens não lidas. O nome da minha irmã aparecia na tela repetidas vezes. Enquanto o oxigênio entrava e meu coração começava a desacelerar, eu percebi que aquela noite, que já tinha me quebrado de tantas formas, ainda não tinha terminado comigo. E, de algum jeito que eu ainda não entendia, a pessoa que eu achava que menos se importava comigo tinha sido a única a não me deixar sozinha no momento em que eu realmente não consegui mais ficar de pé. Eu fiquei encarando a tela do celular, como se ela pudesse me explicar o que eu ainda não conseguia entender. As mensagens da minha irmã estavam lá, enviadas ao longo da noite, começando horas antes da crise. Perguntas simples, quase banais. Você chegou bem? Tá em casa? Depois, o tom mudou. Você não tá respondendo. Me liga quando puder. A última, enviada minutos antes da ambulância chegar, dizia apenas: eu tô preocupada. Enquanto eu lia, senti uma vergonha silenciosa se misturar ao cansaço. Não vergonha por ter passado mal, mas por ter acreditado com tanta facilidade que eu não importava para ninguém. Aquela frase que eu disse chorando: eu não tenho ninguém, ecoou dentro de mim de um jeito diferente agora. Não porque fosse totalmente falsa, mas porque não era toda a verdade. E perceber isso doeu quase tanto quanto a crise. Os paramédicos continuaram ali até terem certeza de que eu estava estável. Um deles perguntou se eu queria que avisassem minha família. Eu hesitei. A imagem dos meus pais brindando, rindo, celebrando sem mim, ainda estava muito viva. Eu balancei a cabeça negativamente. Disse que alguém já tinha sido avisado. Eles anotaram, me orientaram, disseram que se eu piorasse deveria procurar um hospital. Quando a porta fechou atrás deles, o silêncio voltou, mas não era o mesmo silêncio de antes. Era mais pesado, mais cheio. Meu celular vibrou de novo. Era minha irmã ligando. Eu fiquei alguns segundos olhando para o nome dela na tela. Parte de mim queria atender imediatamente. Outra parte queria entender primeiro. Queria organizar as coisas por dentro antes de deixar a voz dela entrar naquele espaço frágil. Acabei atendendo, mas não consegui falar nada de início. Ela falou primeiro. Disse meu nome com uma voz que eu não reconheci de imediato. Não era a voz confiante da aniversariante, nem a voz performática que ela usava em família. Era baixa, tensa, real. Perguntou se eu estava bem, se eu estava respirando melhor, se os paramédicos tinham ido embora. Eu respondi com monossílabos, tentando manter a compostura. Quando ela perguntou por que eu não tinha atendido antes, eu não soube o que dizer. Houve um silêncio curto do outro lado. Então ela disse que tinha percebido algo errado quando nossos pais comentaram, no meio da festa, que eu tinha ficado em casa. Disse que a forma como falaram foi estranha, seca demais, que ela perguntou por mim e recebeu respostas vagas, que tentou me ligar ainda do salão, mas o som estava alto e ninguém parecia disposto a sair do roteiro da noite para verificar se eu estava bem. Ela disse isso sem acusação direta, mas cada frase vinha carregada de um incômodo antigo.
Eu ouvi tudo calada. Em algum momento, ela disse que saiu da festa para um canto mais silencioso e continuou tentando me ligar. Quando não conseguiu, ligou para o 190. Disse que preferiu exagerar a arriscar, que contou aos socorristas que eu tinha histórico de ansiedade, mesmo sem nunca termos conversado abertamente sobre isso. Disse que aprendeu observando, que sempre observou. Aquilo abriu uma fenda em mim, porque por anos eu construí a imagem da minha irmã como a escolhida, a preferida, a que recebia tudo com facilidade enquanto eu aprendia a não pedir. E de certa forma, isso nunca foi mentira. Mas talvez eu tenha confundido o papel que meus pais deram a ela com quem ela realmente era comigo. Ou talvez tenha sido mais fácil direcionar toda a dor para um único lugar, porque assim eu não precisava olhar para o vazio maior. Depois que desligamos, eu não consegui dormir. A casa ainda cheirava a antisséptico barato da ambulância. Eu andava de um cômodo a outro, lembrando de cenas antigas, agora sob uma luz diferente. Pequenos gestos da minha irmã que eu sempre minimizei. Momentos em que ela tentou se aproximar e eu recuei, certa de que aquilo não era genuíno, de que fazia parte do favoritismo estrutural que nos separava. Na manhã seguinte, minha mãe ligou. O tom dela era irritado, não preocupado. Perguntou por que eu tinha causado um clima na noite da festa. Disse que minha irmã ficou abalada, que saiu várias vezes do salão, que isso foi desnecessário. Em nenhum momento perguntou como eu estava. Quando mencionei a crise, ela suspirou, como quem ouve uma inconveniência. Disse que eu sempre fui sensível demais, que devia ter avisado antes. Avisado quem? Eu pensei, mas não disse. Meu pai não ligou. Minha irmã, sim. Mandou mensagem cedo perguntando se eu tinha comido alguma coisa. Ofereceu passar lá depois do trabalho. Eu aceitei sem pensar muito. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha se oferecido sem me pedir nada em troca. Quando ela chegou, trouxe uma sacola com coisas simples. Comida, chá, um remédio que ela lembrava que eu usava às vezes. Não trouxe discurso. Não trouxe julgamento. Sentou no sofá comigo e respeitou o silêncio. Foi ali, naquele espaço sem plateia, que algo começou a se reorganizar dentro de mim. Não virou perdão automático. Não apagou anos de comparação, de exclusão, de sentir que eu precisava merecer existir. Mas abriu uma pergunta nova, incômoda e necessária. E se o problema nunca tivesse sido entre nós duas? E se nós duas tivéssemos sido colocadas em papéis diferentes, dentro de um sistema que precisava de uma filha para exibir e outra para suportar o que não era dito? Eu não cheguei a nenhuma conclusão naquele dia. Só soube que aquela crise, vivida sozinha até o último limite, tinha escancarado coisas que eu vinha evitando olhar. E que, gostando ou não, a história que eu contava para mim mesma sobre quem estava do meu lado começava a rachar. E eu ainda teria que lidar com o que existia por baixo dessas rachaduras. Nos dias seguintes, eu vivi num estado estranho de suspensão. Não era alívio, mas também não era mais aquele desespero bruto. Era como se algo tivesse sido deslocado dentro de mim e ainda estivesse procurando um novo lugar para se encaixar. Minha irmã continuou presente de forma constante, mas sem invadir. Uma mensagem pela manhã, outra à noite. Pergunta simples. Nenhuma cobrança. Nenhuma tentativa de consertar nada rápido demais. Meus pais, por outro lado, fizeram o movimento oposto. O silêncio deles não era neutro. Era pesado, calculado. Quando falavam comigo, era sempre atravessado por um incômodo mal disfarçado, como se minha crise tivesse sido um erro de etiqueta. Algo que não combinava com a imagem da família que eles gostam de sustentar. Em nenhum momento houve um "como você está de verdade?" Apenas um. Isso não podia ter acontecido justo naquele dia. Eu comecei a perceber o quanto eu tinha normalizado esse tipo de reação. Por anos, eu aprendi a medir minha dor pelo impacto que ela causava nos outros, nunca pela gravidade do que eu sentia. Se incomodava, eu minimizava. Se atrapalhava, eu engolia. E aquela noite foi a primeira vez em muito tempo que meu corpo simplesmente se recusou a cooperar com esse pacto silencioso. Conversei mais com minha irmã naquela semana do que em meses anteriores. Não conversas profundas o tempo todo,
mas trocas reais. Em uma dessas, ela me contou algo que me pegou desprevenida. Disse que durante boa parte da vida, achou que eu não gostava dela, que sempre me sentiu distante, fechada, como se estivesse constantemente se defendendo. Ela disse isso sem acusação, quase como uma confissão. E eu percebi que do meu lado, eu sempre a vi como alguém inacessível, protegida demais para entender o que eu passava. Essa percepção não trouxe conforto imediato. Trouxe luto. Luto pelo tempo perdido, pelas versões de nós duas que foram moldadas por expectativas que não criamos. Eu não romantizei isso. Não virei uma pessoa subitamente reconciliada com tudo. Mas comecei a aceitar que a narrativa simples de ela teve tudo, eu não tive nada, não dava mais conta da complexidade do que vivemos. Em uma tarde, enquanto arrumava a casa devagar, pensei em como histórias como a minha se repetem em silêncio em tantas famílias. Filhas que aprendem cedo a se apagar, outras que aprendem a performar. E ninguém ensina nenhuma delas a se escutar de verdade. Às vezes eu penso que, se esse tipo de história faz algum sentido para você, acompanhar esse canal é uma forma de lembrar que nada disso acontece isoladamente e que reconhecer padrões também é uma forma de sobreviver. Alguns dias depois, houve o inevitável confronto. Não planejado, mas inevitável. Meus pais me chamaram para conversar. Disseram que queriam esclarecer o que aconteceu. A conversa aconteceu na casa deles, na mesma sala onde tantas vezes eu me senti pequena demais para ocupar espaço. Eles falaram primeiro. Disseram que ficaram magoados com a atitude da minha irmã, que ela exagerou, que expôs a família desnecessariamente ao chamar uma ambulância, que isso criou comentários, que pessoas perguntaram, que isso foi constrangedor. Eu ouvi em silêncio. Cada palavra confirmava algo que eu já vinha sentindo, mas ainda resistia a aceitar. Em nenhum momento a preocupação deles era comigo. Era com a imagem, com o ruído, com o desconforto social. Quando finalmente me perguntaram como eu estava, a pergunta soou protocolar, quase fora de contexto. Foi ali que eu fiz algo diferente. Não levantei a voz. Não acusei. Não listei injustiças antigas. Eu apenas disse que aquela noite tinha sido assustadora, que eu realmente achei que algo ruim pudesse acontecer, que eu liguei para a emergência porque não tinha ninguém para ligar. E que isso, por si só, já dizia muito. Disse que não estava pedindo desculpas por ter passado mal, nem por ter precisado de ajuda. O clima mudou. Minha mãe tentou desviar, dizendo que eu sempre dramatizei as coisas. Meu pai ficou em silêncio, olhando para algum ponto atrás de mim. E pela primeira vez, eu não tentei preencher esse silêncio. Eu não tentei convencê-los de nada. Eu só mantive meu limite ali, firme, mesmo com o coração acelerado. Quando fui embora, senti uma mistura estranha de tristeza e clareza. Não houve reconciliação. Não houve abraço. Mas houve algo que eu nunca tinha permitido antes. Eu saí sem a sensação de dever algo, sem a necessidade de reparar o desconforto deles. Minha relação com minha irmã mudou, a partir dali, mas não de forma cinematográfica. Foi lenta, cuidadosa, cheia de ajustes. Ainda havia resquícios do passado, ainda havia desconfiança dos dois lados. Mas havia também uma disposição nova de não deixar que as escolhas dos nossos pais continuassem nos colocando uma contra a outra. E, enquanto tudo isso se desenrolava, eu comecei a entender que aquela crise não tinha sido apenas um colapso. Tinha sido um limite imposto pelo meu próprio corpo. Um ponto final em anos de adaptação silenciosa. Não foi vingança. Foi sobrevivência. E eu ainda estava no meio do processo de aprender o que isso realmente significava para mim. O tempo seguiu, como sempre segue, mesmo quando a gente ainda está tentando entender o que aconteceu. As semanas depois daquela conversa com meus pais foram marcadas por uma distância que não precisou ser combinada. Ela simplesmente aconteceu. As ligações diminuíram. As mensagens ficaram protocolares. Nenhuma cobrança explícita, mas também nenhum cuidado. Era como se todos nós tivéssemos aceitado, silenciosamente, que algo tinha mudado e que não seria revertido com frases prontas. Eu comecei a fazer terapia pouco depois.
Não por causa da crise em si, mas porque fiquei com medo de continuar vivendo daquele jeito, sempre no limite, sempre me preparando para não atrapalhar. Na primeira sessão, quando a terapeuta perguntou quem fazia parte da minha rede de apoio, eu hesitei. Pela primeira vez, porém, eu não respondi automaticamente que não tinha ninguém. Eu disse: estou tentando descobrir quem realmente está. E isso, por mais simples que pareça, foi um avanço enorme. Minha irmã continuou aparecendo. Às vezes presencialmente, às vezes só por mensagem. Não havia promessas de irmandade perfeita, nem tentativas de apagar o passado. Em uma dessas conversas, ela me contou que aquela noite também tinha sido um ponto de ruptura para ela. Disse que, enquanto todos brindavam, ela não conseguia parar de pensar no jeito como meus pais falaram de mim. Disse que algo ali soou errado demais para ser ignorado, que chamar a emergência foi um impulso, mas também uma escolha. Ela decidiu não ser cúmplice daquele apagamento. Ouvir isso me fez chorar de um jeito diferente. Não foi aquele choro desesperado da crise, nem o choro contido que eu aprendi a fazer para não incomodar. Foi um choro silencioso, de reconhecimento. Porque, durante muito tempo, eu achei que ser a filha menos celebrada significava ser menos digna de cuidado. E aquela atitude dela desmontou essa lógica com uma simplicidade quase brutal. Nem tudo foi fácil depois disso. Meus pais, aos poucos, começaram a me tratar com uma cautela estranha, como se eu fosse frágil demais, ou ao mesmo tempo perigosa demais. Às vezes insinuavam que eu estava exagerando, que terapia estava colocando coisas na minha cabeça. Outras vezes, tentavam ser gentis de um jeito ensaiado. Eu percebia o esforço, mas também percebia que ele tinha limites claros. Limites que eu não tinha mais disposição para atravessar. Foi nesse período que eu comecei a impor pequenas fronteiras. Nada dramático. Eu deixava de atender ligações quando não tinha energia. Eu recusava convites que vinham carregados de obrigação. Eu parava conversas quando o tom começava a me diminuir. Cada limite parecia pequeno, mas, juntos, eles formavam algo novo. Um espaço onde eu podia respirar sem pedir permissão. Em uma reunião de família, meses depois, houve um momento que selou tudo para mim. Um parente distante comentou em tom de brincadeira que eu sempre fui a mais sensível. Antes que eu pudesse reagir, minha irmã respondeu com firmeza, sem agressividade, dizendo que sensibilidade não é defeito, é percepção. O comentário morreu ali. Ninguém riu. Ninguém contestou. E eu senti pela primeira vez que não estava sozinha naquele ambiente. Não foi uma vitória pública. Não houve pedido de desculpas formal dos meus pais. Não houve reconhecimento explícito das desigualdades. Mas houve algo que, para mim, foi mais importante. Eu não precisei me justificar. Eu não precisei me encolher. Eu não precisei aceitar menos do que eu precisava para estar ali. Hoje, quando lembro daquela noite da crise, ainda sinto um aperto. Foi assustador, solitário, desorganizador. Mas também foi o momento em que a verdade ficou impossível de ignorar. Eu estava adoecendo para caber num lugar que nunca foi justo comigo. E sobreviver significou sair desse encaixe, mesmo que isso custasse relações, expectativas e a imagem que os outros tinham de mim. Minha relação com minha irmã segue em construção. Não idealizada, não perfeita, mas honesta. Nós duas aprendendo, cada uma ao seu tempo, a existir fora dos papéis que nos deram. Quanto aos meus pais, eu os vejo como eles são, não como eu gostaria que fossem. E essa clareza, embora dolorosa, me trouxe paz. Nada disso foi vingança. Eu não quis provar nada para ninguém. Eu só parei de me sacrificar em silêncio. Comecei a me ouvir, a me levar a sério, a entender que pedir ajuda não é fraqueza e que precisar de cuidado não me torna um problema. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Contar essa história é, para mim, uma forma de lembrar que sobreviver às vezes é isso. Reconhecer o limite, atravessar a dor e escolher não voltar para o lugar que quase nos quebrou. E se histórias como essa fazem sentido para você, se inscrever no canal ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo vivo. Eu sigo aqui, inteira, pela primeira vez em muito tempo.
Mesmo depois de tudo isso, houve dias em que a dúvida voltava. Não aquela dúvida dramática, mas a sutil, insistente, que aparece quando o silêncio dura demais. Eu me perguntava se não tinha exagerado internamente, se não estava reinterpretando o passado para justificar um afastamento que, no fundo, sempre me deu medo. Esse tipo de pensamento não vinha acompanhado de culpa explícita, vinha como um cansaço antigo, quase familiar. Em uma dessas tardes, encontrei uma caixa de fotos antigas enquanto organizava o armário. Fotos de aniversários, viagens curtas, almoços de domingo. Em quase todas, minha irmã estava no centro. Meus pais ao lado dela, orgulhosos, atentos. Eu aparecia nas bordas, às vezes cortada, às vezes desfocada. Não era algo que alguém tivesse feito de propósito, eu sei. Mas o efeito era o mesmo. Aquilo confirmou algo que eu vinha tentando negar. Não era coisa da minha cabeça. Existia um padrão. Sempre existiu. Passei aquelas fotos devagar, sem raiva, com uma espécie de tristeza calma, como quem finalmente aceita um diagnóstico depois de anos sentindo os sintomas. Fechei a caixa e não senti vontade de guardá-la de volta. Deixei ali, visível, como um lembrete silencioso de que eu não precisava mais fingir que não via. Minha irmã apareceu naquela noite sem avisar. Trouxe café e um bolo simples. Sentou comigo à mesa e, em algum momento, comentou das fotos também. Disse que sempre sentiu que precisava corresponder a algo maior do que ela mesma. Que o lugar de filha celebrada vinha com expectativas que ela nunca soube como recusar. Ela falou disso com cuidado, como quem pisa em terreno sensível, mas sem se esquivar. Aquela conversa não nos igualou, não apagou diferenças, mas nos colocou no mesmo plano humano. Duas filhas tentando sobreviver a um sistema que não soube amar de forma equilibrada. Eu percebi, ali, que meu processo não era só sobre impor limites externos, mas também internos. Sobre parar de me comparar, de medir meu valor pelo espaço que me deram ou deixaram de me dar. Isso é mais difícil do que parece, porque a comparação vira hábito, e abandonar um hábito exige repetição, vigilância, paciência. Algumas pessoas próximas começaram a estranhar minha mudança. Diziam que eu estava diferente, mais quieta em alguns momentos, mais firme em outros. Eu não explicava. Não sentia mais a necessidade de traduzir meu processo para quem nunca teve curiosidade real sobre ele. Aprendi que nem todo afastamento precisa de discurso. Às vezes, a coerência fala sozinha. Ainda havia noites difíceis. Ainda havia gatilhos. Ainda havia mensagens dos meus pais que me deixavam tensa antes mesmo de abrir. Mas algo tinha mudado de forma irreversível. Eu não me sentia mais errada por sentir. Não me sentia fraca por precisar parar. A crise que me derrubou naquela noite deixou marcas, sim, mas também deixou um marco. Um antes e um depois. E, curiosamente, quanto mais eu me organizava por dentro, menos eu sentia necessidade de reconhecimento externo. Eu não precisava que meus pais admitissem nada. Não precisava que a história fosse reescrita para fazer sentido. Eu precisava apenas não continuar me perdendo dentro dela. E isso, pouco a pouco, eu estava conseguindo. Ainda havia muito a atravessar. Conversas não feitas. Expectativas que morreriam devagar. Ajustes que exigiriam tempo. Eu sabia disso. Mas pela primeira vez, eu não sentia pressa em resolver tudo. Eu estava aprendendo a ficar comigo sem desespero. A confiar que sobreviver não é um evento pontual, é uma prática diária. E enquanto esse processo seguia, silencioso, eu entendia cada vez mais que aquela noite não tinha sido um colapso isolado. Tinha sido o momento em que o corpo falou o que a boca não conseguiu por anos. E eu, finalmente, estava disposta a escutar. Depois daquele período, eu comecei a notar algo sutil, mas profundo. Eu já não esperava mais ser escolhida. E isso não veio com amargura. Veio com uma espécie de descanso. Durante anos eu vivi em alerta, tentando adivinhar quando seria conveniente existir, quando seria tolerável ocupar espaço. Quando essa expectativa caiu, sobrou um vazio estranho, mas também uma liberdade que eu nunca tinha experimentado. Minha relação com meus pais entrou numa fase morna. Não havia brigas abertas,
mas também não havia intimidade. Eles me incluíam quando era socialmente necessário. Lembravam de mim em datas importantes. Perguntavam o suficiente para manter uma aparência de normalidade. E pela primeira vez, eu parei de completar o resto sozinha. Se o cuidado não vinha inteiro, eu não fingia que vinha. Isso mudou tudo. Em uma conversa específica com minha mãe, meses depois, ela comentou que eu parecia mais distante. Disse que sentia falta de quando eu contava mais coisas. Eu ouvi aquilo com atenção. Pensei antes de responder. E disse com calma que eu tinha parado de contar quando percebi que minhas histórias eram sempre interrompidas, corrigidas ou minimizadas. Que eu não tinha me afastado por birra, mas por economia emocional. Ela não gostou. Tentou rir, disse que eu estava levando tudo muito a sério. Eu não discuti. Apenas mantive o que eu tinha dito. O silêncio que veio depois foi desconfortável, mas não me quebrou. Minha irmã percebeu essas mudanças antes de todo mundo. Em uma mensagem, ela escreveu que estava me achando mais inteira. Eu demorei para responder, porque aquela palavra me atravessou. Inteira. Eu nunca tinha me descrito assim. Sempre me vi como alguém remendada, funcionando apesar das faltas. Mas talvez inteireza não seja ausência de falhas. Talvez seja parar de se dividir para caber. Houve um dia em que encontrei meus pais por acaso em um evento pequeno. Nada planejado. Eles estavam com conhecidos, rindo, performando aquela imagem segura de família ajustada. Quando me viram, me cumprimentaram com cordialidade. Nada além disso. E eu percebi que se aquela cena tivesse acontecido 1 ano antes, eu teria sentido uma pontada funda. Naquele dia, senti apenas um reconhecimento tranquilo do que era real. Sem fantasia, sem expectativa, sem auto-engano. O que mais me surpreendeu nesse processo foi perceber como o corpo responde quando a gente para de se violentar emocionalmente. As crises diminuíram. Não desapareceram por completo, mas ficaram mais espaçadas, menos intensas. Eu aprendi a identificar sinais antes do colapso. Aprendi a parar, a pedir ajuda cedo, a não esperar chegar no limite para me autorizar a cuidar de mim. Às vezes, penso naquela ligação para o 190 como um ponto de virada simbólico. Não porque foi dramático, mas porque ali eu verbalizei algo que sempre esteve implícito: a minha solidão dentro daquela estrutura. E, ao mesmo tempo, foi ali que essa solidão começou a ser questionada. Não resolvida, não curada, mas vista. E ser vista muda tudo. Eu não virei uma pessoa imune à dor. Não virei alguém que superou tudo e segue leve. Isso não seria honesto. Mas virei alguém que se leva a sério, que não negocia mais a própria sanidade para manter a paz alheia, que entende que algumas ausências falam mais do que qualquer explicação longa. Ainda existem dias em que eu sinto falta da família que eu gostaria de ter tido. Isso não desaparece. Mas hoje essa falta não me define. Ela caminha comigo, sem me guiar. E isso, para mim, já é uma forma de liberdade. Eu sigo reconstruindo minha história com mais cuidado, escolhendo onde coloco minha energia, aprendendo a confiar no que sinto. Não foi uma mudança rápida, não foi limpa, mas foi necessária. E, acima de tudo, foi um ato de sobrevivência silenciosa. Com o passar dos meses, algo curioso aconteceu. Eu comecei a lembrar de coisas que antes estavam borradas. Situações pequenas, quase insignificantes na época, mas que agora faziam sentido dentro desse novo enquadramento. Comentários feitos em tom de brincadeira, comparações sutis, expectativas diferentes para atitudes parecidas. Nada gritante o suficiente para gerar uma ruptura imediata, mas constante o bastante para ir me moldando em silêncio. Eu me lembrei de quando era adolescente e tirei uma nota alta em uma prova difícil. Mostrei orgulhosa para minha mãe, esperando algum tipo de reconhecimento. Ela sorriu rápido, disse, "Que bom", e em seguida comentou que minha irmã sempre teve mais facilidade para essas coisas. Na época, eu ri junto. Hoje, eu entendo o quanto aquilo ensinou meu corpo a não se expandir demais quando algo dava certo. Essas lembranças não vieram para me revoltar. Vieram para organizar. Para que eu pudesse parar de me perguntar onde eu tinha errado e começar a enxergar onde eu tinha me adaptado demais.
Existe uma diferença grande entre responsabilidade e culpa, e eu passei anos confundindo as duas. Minha irmã, em um desses dias de conversa longa, me disse algo que ficou comigo. Ela falou que sempre achou estranho o quanto eu era forte, o quanto eu resolvia tudo sozinha. Disse que para ela aquilo parecia maturidade. Só depois daquela noite da crise é que ela entendeu que aquela força tinha sido construída por falta de opção. Ouvir isso foi desconfortável e libertador ao mesmo tempo, porque eu sempre fui elogiada por ser resistente, mas ninguém nunca tinha perguntado se eu queria ser. Aos poucos, eu fui permitindo que essa resistência diminuísse. Não de forma radical, mas consciente. Se eu estava cansada, eu dizia. Se algo me incomodava, eu não engolia automaticamente. Isso gerou estranhamento. Algumas pessoas se afastaram. Outras tentaram me puxar de volta para o papel conhecido. Eu não briguei com nenhuma delas. Apenas não voltei. Em uma noite específica, meses depois da crise, eu tive um princípio de ansiedade. O coração acelerou. O peito apertou. Aquele velho medo começou a se aproximar. A diferença é que, dessa vez, eu reconheci cedo. Sentei, respirei, mandei mensagem para minha irmã dizendo que não estava muito bem. Ela respondeu quase na hora. Não com soluções, não com discursos, mas com presença. Aquilo foi suficiente para que a onda não virasse um tsunami. E eu percebi que aprender a pedir ajuda antes do colapso também é um tipo de coragem. Meus pais souberam dessa aproximação entre nós. Não comentaram diretamente, mas eu senti uma tensão nova nas interações. Como se o equilíbrio antigo tivesse sido mexido. E tinha mesmo. Eu já não estava isolada da mesma forma. Já não era tão fácil me colocar no canto sem testemunhas. E isso muda dinâmicas que se sustentam no silêncio. Houve um jantar em família em que minha mãe tentou retomar o controle da conversa, direcionando tudo para minha irmã, como sempre fez. Em algum momento, ela mencionou algo meu de forma distorcida, como se fosse uma anedota. Antes que eu reagisse, minha irmã corrigiu com naturalidade, sem confronto. Apenas disse: "Não foi assim." O ambiente ficou estranho por alguns segundos. Depois, a conversa seguiu. Pequeno gesto. Grande impacto. Eu não celebrei isso internamente como uma vitória. Eu apenas registrei, porque por muito tempo eu precisei de gestos grandiosos para sentir que minha dor era válida. Agora, eu estava aprendendo a reconhecer mudanças sutis, consistentes, que não pediam aplauso, mas ofereciam sustentação. Ainda assim, eu sabia que nem tudo se resolveria. Algumas estruturas não desmoronam, apenas perdem poder. E talvez esse fosse o caso da minha família. Eu não tinha mais a ilusão de que tudo seria reparado, mas também não carregava mais a obrigação de tentar. Se você já se sentiu assim, invisível dentro de um lugar que deveria ser seguro, talvez entenda o que eu estou dizendo. Às vezes, a transformação não vem quando os outros mudam. Vem quando a gente para de se moldar para caber. E isso, mesmo silencioso, é profundamente transformador. Teve um momento, algum tempo depois, em que eu percebi que a mudança já não era só interna. Ela começava a ficar visível para os outros, mesmo quando ninguém comentava diretamente. Não era algo que eu anunciasse. Era a forma como eu respondia, o tempo que eu levava para decidir, a ausência daquela pressa antiga de agradar. Eu tinha parado de me explicar antes mesmo de ser questionada. Um exemplo simples aconteceu numa reunião de família maior, daquelas em que aparecem tios, primos, gente que só vê a superfície das coisas. Em determinado ponto, alguém perguntou por que eu não estava indo tanto à casa dos meus pais. A pergunta veio com aquele tom casual que já carrega um julgamento embutido. Antes, eu teria inventado uma desculpa qualquer. Trabalho, cansaço, rotina. Naquele dia, eu disse apenas que estava cuidando de mim. Nada além disso. A conversa seguiu. E eu fiquei surpresa com o quanto não justificar foi libertador. Minha irmã percebeu esse tipo de coisa mais rápido do que eu. Depois desse encontro, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha admirado minha postura. Eu li e reli aquela frase algumas vezes. Não porque precisava da validação dela, mas porque aquilo marcava uma inversão silenciosa. Durante anos, eu fui a que observava, a que aprendia a se adaptar. Agora,
Alguém estava observando em mim algo que fazia sentido. Ainda assim, não era um caminho linear. Houve recaídas emocionais. Houve dias em que eu me senti infantil por ainda me afetar com coisas que, teoricamente, eu já tinha entendido. Terapia me ajudou a aceitar que compreender não elimina o impacto. Só muda a forma como a gente lida com ele. Eu estava aprendendo a não me punir por sentir. Em uma sessão específica, a terapeuta me perguntou o que aquela crise tinha mudado de forma concreta na minha vida. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois respondi que ela tinha me dado permissão para parar. Parar de insistir. Parar de tentar ser vista por quem escolhia não olhar. Parar de aceitar migalhas como se fossem gestos grandiosos. Dizer isso em voz alta me deu um nó na garganta. Porque eu percebi o quanto eu tinha resistido a essa permissão por medo de ficar completamente sozinha. A ironia é que, quando eu parei de me forçar a pertencer, algumas conexões ficaram mais verdadeiras. Não só com minha irmã, mas com outras pessoas também. Amizades que eu mantinha de forma automática foram se afastando. Outras, mais silenciosas, se aproximaram. Eu comecei a entender que presença não é quantidade, é qualidade e constância. Meus pais continuaram sendo quem sempre foram. Às vezes, demonstravam um cuidado meio desajeitado, como se estivessem andando em ovos. Outras vezes, voltavam aos padrões antigos. A diferença é que agora, eu reconhecia rapidamente quando algo me atravessava. E eu não engolia mais. Às vezes eu falava. Às vezes eu me afastava. E pela primeira vez, nenhuma dessas escolhas vinha carregada de culpa extrema. Houve uma conversa específica com meu pai que me marcou. Não foi longa. Ele comentou, quase de passagem, que eu parecia mais segura ultimamente. Disse isso como quem observa uma mudança estética, não emocional. Eu agradeci e não complementei, porque eu entendi, naquele momento, que ele não precisava compreender o processo para que ele fosse válido. Eu não precisava mais traduzir minha transformação para quem nunca quis aprender a linguagem. Se histórias como a minha ressoam em você, talvez seja porque elas falam de algo que muita gente vive, mas quase ninguém nomeia. Esse reconhecimento silencioso é parte do que me faz continuar contando. E acompanhar o canal, para quem se identifica, é uma forma de manter esse espaço vivo. Eu ainda estava no meio do caminho. Não tinha chegado a um lugar definitivo de paz ou resolução, mas já não estava perdida. Eu sabia onde eu não queria mais estar. E às vezes, isso é o começo mais honesto que alguém pode ter. Houve um dia específico em que eu percebi que algo tinha se consolidado dentro de mim. Não foi em uma conversa importante, nem em uma situação limite. Foi numa manhã comum, dessas sem peso simbólico aparente. Eu acordei, preparei café, e ao olhar a agenda, vi um compromisso familiar marcado para o fim de semana. Em outros tempos, aquilo teria me causado uma tensão imediata no corpo. Um aperto antecipado, uma preparação mental para suportar. Naquele dia, não senti nada disso. Apenas avaliei, com calma, se eu queria ir. Essa pergunta simples, eu quero, era nova. Durante muito tempo, a pergunta foi outra. Eu devo? Eu preciso? O que vão pensar se eu não for? Naquela manhã, nenhuma dessas vozes apareceu com força suficiente para decidir por mim. E isso foi revelador, porque mostrou que eu já não vivia reagindo. Eu começava, enfim, a escolher. Acabei indo ao compromisso. Não por obrigação, mas porque quis testar como me sentiria. Cheguei, cumprimentei as pessoas, sentei, observei. Percebi detalhes que antes passavam despercebidos, porque eu estava ocupada demais tentando me ajustar. As conversas giravam sempre em torno dos mesmos temas, das mesmas conquistas, das mesmas narrativas. Minha irmã estava ali, mais consciente, menos performática. Meus pais, iguais. Nada tinha mudado drasticamente fora de mim. E ainda assim, tudo estava diferente. Em determinado momento, minha mãe fez um comentário atravessado, daqueles que antes me desmontavam por dentro. Algo sobre eu ser difícil de entender. Eu senti o impacto, claro, mas ele não se espalhou. Não virou um monólogo interno de autocrítica.
Eu apenas respondi que estava tudo bem não ser simples o tempo todo. Disse isso com neutralidade. A conversa seguiu. E eu fiquei ali, inteira, sem precisar me explicar além disso. Depois, no caminho de volta para casa, eu chorei. Não de dor. De reconhecimento. Porque entendi que eu não precisava mais esperar um grande pedido de desculpas, uma validação tardia ou uma mudança radical para seguir em frente. Eu tinha criado dentro de mim uma base mais firme do que qualquer aprovação externa poderia oferecer. Minha irmã me ligou naquela noite. Comentou brevemente sobre o encontro. Disse que tinha percebido como eu estava mais centrada. Falamos de coisas banais depois. Rimos. E eu notei que nossa relação estava encontrando um ritmo próprio, sem a interferência constante das expectativas dos nossos pais. Isso não apagava o passado, mas impedia que ele continuasse comandando o presente. Ainda havia dias difíceis, dias em que a solidão voltava a sussurrar, dias em que eu questionava se não estava sendo dura demais, distante demais. Nessas horas, eu lembrava da noite da crise, do chão frio da cozinha, do telefone na mão, do medo puro de não ter a quem recorrer. E lembrava principalmente do que aconteceu depois, do limite que foi cruzado, da verdade que veio à tona. Aquilo me ajudava a recalibrar. Eu comecei a entender que crescer, emocionalmente, às vezes significa aceitar perdas que não têm vilão claro. Não há alguém a quem apontar o dedo o tempo todo. Há estruturas, padrões, silêncios herdados. E sair disso exige uma coragem discreta, diária, que raramente é reconhecida de fora. Hoje, quando penso em tudo isso, eu não sinto orgulho no sentido tradicional. Sinto algo mais calmo, uma confiança silenciosa. Eu sei onde piso. Sei o que não aceito mais. Sei que posso sentir medo sem me abandonar. E isso muda a forma como eu caminho. Essa história ainda estava se desdobrando dentro de mim. Não como um drama em andamento, mas como um processo de alinhamento lento entre quem eu fui obrigada a ser e quem eu estava me permitindo ser. E pela primeira vez, esse descompasso começava a diminuir. Teve algo que eu demorei a perceber, mas que se tornou cada vez mais claro. Eu já não vivia esperando o próximo impacto. Antes, mesmo nos dias tranquilos, havia uma vigilância constante dentro de mim. Um preparo para a próxima exclusão, o próximo comentário, o próximo silêncio significativo. Era cansativo existir assim. Quando isso começou a desaparecer, eu senti um estranhamento quase físico, como se meu corpo não soubesse o que fazer sem aquela tensão de fundo. Passei a notar como eu ocupava os espaços de forma diferente. Em conversas, eu não me apressava para preencher pausas. Em reuniões, eu falava quando tinha algo a dizer, não para garantir presença. Em casa, eu não sentia mais a necessidade de estar sempre produtiva, sempre justificável. Essas mudanças não chamavam atenção de imediato, mas para mim eram profundas. Eram sinais de que eu estava deixando de viver em função do olhar dos outros. Minha irmã comentou, em um desses dias, que tinha começado a rever muita coisa também. Disse que depois daquela noite, ela passou a questionar o quanto tinha normalizado certas atitudes dos nossos pais. Não por maldade, mas por conveniência emocional. Era mais fácil aceitar o lugar confortável do que confrontar o desequilíbrio. Ela falou disso com cuidado, sem se colocar como vítima, sem tentar se redimir. Apenas reconhecendo. Aquilo me fez respeitá-la ainda mais, porque eu sei o quanto é difícil olhar para privilégios afetivos sem negar ou justificar. Ao mesmo tempo, eu precisei lidar com um sentimento menos nobre, a raiva tardia. Ela apareceu quando eu já estava mais segura, como se tivesse esperado o terreno ficar firme para se manifestar. Não era uma raiva explosiva, era densa, contínua. Raiva por tudo que eu aceitei, por tudo que eu engoli, por tudo que eu acreditei sobre mim mesma sem questionar. A terapia me ajudou a entender que essa raiva não me tornava injusta, me tornava consciente. Eu não direcionei essa raiva aos meus pais. Não adiantaria. Eu a usei como combustível para reforçar limites, para não voltar atrás quando surgia a tentação de facilitar.
porque facilitar, para mim, sempre significou me diminuir. E eu já tinha feito isso o suficiente. Houve um episódio pequeno, mas simbólico. Minha mãe me ligou pedindo um favor de última hora, algo que exigiria que eu cancelasse um compromisso importante. Antes, eu teria feito sem pensar. Naquele dia, eu disse que não podia. Expliquei uma vez, de forma objetiva. Ela insistiu. Eu repeti que não podia. Houve um silêncio do outro lado, seguido de um suspiro carregado. Eu desliguei com o coração acelerado, mas sem arrependimento. E algumas horas depois, percebi que o mundo não tinha acabado. Ninguém tinha me punido. Eu não tinha perdido nada essencial. Essa constatação foi libertadora. Eu comecei a confiar mais nas minhas reações, a entender que desconforto nem sempre é sinal de erro. Às vezes, é apenas o corpo se ajustando a uma nova postura. E toda mudança de postura exige músculos que antes não eram usados. Ainda existiam momentos em que eu me sentia deslocada, principalmente em ambientes familiares. Mas agora, eu sabia nomear esse sentimento. Não era inadequação. Era incompatibilidade emocional. E isso muda completamente a forma como a gente se posiciona. Eu não estava tentando reconstruir minha família. Estava reconstruindo minha relação comigo mesma. E, curiosamente, quanto mais eu fazia isso, menos eu precisava que as coisas fizessem sentido para os outros. Bastava fazer sentido para mim. Essa história, que começou com uma noite de pânico e solidão, continuava se desdobrando em camadas mais silenciosas. Não era mais sobre a crise em si. Era sobre o que ela revelou. E eu ainda estava atravessando esse caminho, passo a passo, com mais consciência do que medo. Teve uma fase em que eu precisei reaprender coisas muito básicas, não no sentido prático, mas emocional. Reaprender a confiar na minha própria leitura das situações. Durante anos, sempre que algo me incomodava, eu buscava imediatamente uma explicação alternativa que me culpasse menos o outro e mais a mim. Eu pensava que estava sendo sensível demais, interpretando errado, criando problema onde não existia. Esse reflexo não desaparece de uma hora para outra. Ele insiste. Em alguns momentos eu quase voltei atrás em limites que tinha imposto. Não porque eles fossem injustos, mas porque o desconforto do silêncio era grande. Existe um tipo de silêncio que vem quando você para de cumprir um papel esperado. As pessoas não brigam, não confrontam, mas também não sabem muito bem como se relacionar com você fora daquele roteiro antigo. Eu precisei tolerar esse silêncio sem correr para preenchê-lo com concessões. Minha irmã, nesse período, se tornou uma espécie de espelho inesperado. Às vezes, ela me contava situações em que também se sentia pressionada a corresponder a uma imagem que não era totalmente dela. E eu percebia que, apesar das posições diferentes que ocupamos na família, ambas tínhamos aprendido a nos adaptar demais. Só que em direções opostas. Eu me apagando. Ela se expandindo para atender expectativas alheias. Nenhuma das duas realmente escolhendo. Isso trouxe conversas difíceis, mas honestas. Em uma delas, eu disse algo que nunca tinha verbalizado. Que por muito tempo, eu precisei acreditar que ela era o problema. Porque admitir que nossos pais falharam comigo de forma consistente era doloroso demais. Ela ouviu sem se defender. Disse que entendia. Que também levou tempo para separar o que era responsabilidade dela e o que não era. Aquela conversa não nos aproximou de forma romântica, mas nos alinhou na realidade. E isso foi mais sólido do que qualquer promessa emocional. Com meus pais, a distância continuava. Não aumentava nem diminuía. Apenas existia. Às vezes eu me perguntava se, em algum momento, eles perceberiam de verdade o que aconteceu. Não só a crise, mas tudo que veio antes e depois. Em outros momentos, eu aceitava que talvez isso nunca acontecesse. E que minha cura não dependia desse reconhecimento. Essa aceitação não veio com indiferença. Veio com maturidade. Houve um episódio em que minha mãe comentou, quase sem querer, que eu estava mais difícil de acessar. Aquilo ficou ecoando em mim por dias. Não como uma acusação, mas como um dado. Eu realmente estava menos acessível, menos disponível para absorver o que não me cabia, menos disposta a explicar demais.
E pela primeira vez, eu não senti necessidade de mudar isso. Eu também comecei a reparar em como eu falava comigo mesma. A linguagem interna muda quando a gente para de se atacar por reflexo. Eu me pegava sendo mais paciente com meus próprios limites, mais curiosa do que crítica. Quando surgia a ansiedade, eu não a tratava mais como um defeito a ser corrigido rapidamente, mas como um sinal a ser escutado. Isso não eliminou o desconforto, mas o tornou menos assustador. Aquela noite da crise passou a ocupar um lugar diferente na minha memória. Não era mais apenas um episódio traumático. Era um divisor. Um ponto em que a negação não foi mais possível. Eu não romantizo aquilo. Não desejo que ninguém precise chegar a esse limite para mudar. Mas reconheço que, para mim, foi ali que a história virou. Ainda havia muito pela frente. Ajustes contínuos. Pequenas perdas. Algumas solidões. Mas também havia algo novo. Coerência interna. Eu não estava mais tentando ser compreendida o tempo todo. Eu estava tentando ser fiel ao que sentia. E essa fidelidade começou a se refletir em escolhas mais alinhadas, em relações mais honestas, em um cotidiano menos tenso. Eu seguia em frente sem grandes anúncios, sem gestos teatrais, apenas vivendo de um jeito que não me traísse. E para alguém que passou a vida inteira se adaptando para sobreviver, isso já era uma mudança imensa. Houve um dia em que eu percebi que já não precisava revisitar o passado o tempo todo para justificar o presente. As memórias ainda vinham, claro, mas não vinham mais como provas num tribunal interno. Vinham como referências, como mapas antigos que explicam por onde eu andei, não como ordens de para onde eu devia voltar. Isso ficou evidente numa conversa aparentemente banal com alguém de fora da família. Uma colega comentou que eu parecia alguém muito centrada, difícil de abalar. Aquela frase teria soado como elogio em outra época. Eu teria sorrindo e concordado, talvez até reforçado a imagem. Naquele momento, algo em mim recusou a ideia. Eu respondi que não era difícil de abalar. Só tinha aprendido a não me abandonar quando algo me abalava. A conversa seguiu, mas eu fiquei com aquilo reverberando por dentro. Porque era verdade. E porque era uma verdade nova. Minha irmã percebeu essa mudança também. Em uma tarde em que caminhávamos sem rumo definido, ela comentou que eu parecia mais presente, menos distante. Eu ri, porque durante anos fui chamada exatamente do contrário. Fechada, inacessível, fria. Talvez eu sempre tenha sido presente comigo mesma. Só não tinha espaço para mostrar isso. Talvez eu tenha confundido autoproteção com frieza porque foi assim que me ensinaram a nomear. Com o tempo, eu parei de tentar equilibrar tudo. Antes, eu acreditava que precisava manter algum tipo de harmonia familiar, mesmo que isso significasse carregar um peso desproporcional. Agora, eu entendia que a harmonia construída sobre silenciamento não é harmonia, é contenção. E eu já tinha passado tempo demais contida. Meus pais continuaram a me abordar de forma indireta, às vezes com comentários soltos, às vezes com tentativas de aproximação que não iam além da superfície. Em alguns momentos eu sentia pena, em outros irritação, e em outros nada. Essa oscilação me mostrou que eu estava deixando de reagir automaticamente. Eu não precisava escolher um sentimento definitivo. Eu podia apenas sentir o que viesse, sem transformar isso em decisão imediata. Teve um episódio específico em que minha mãe tentou resgatar uma versão antiga de nós duas. Falou de quando eu era mais tranquila, mais fácil de lidar. Aquilo doeu, mas não me desmontou. Eu respondi que talvez eu nunca tivesse sido tranquila, só silenciosa. Ela não soube o que dizer. E eu não completei, porque pela primeira vez eu não precisava que ela entendesse naquele instante. Esse tipo de conversa sempre me deixava exausta. Mas aos poucos, eu fui aprendendo a reconhecer o limite do que era possível ali. Não no sentido de desistir, mas de parar de investir energia onde não havia troca real. Isso me deu mais espaço para investir em mim, nas relações que estavam se mostrando mais recíprocas, nos silêncios que eram descanso, não punição. Ainda havia noites em que a ansiedade aparecia sem aviso. O corpo guarda histórias que a mente já organizou. Nessas horas, eu não entrava mais em pânico por estar sentindo aquilo. Eu respirava, lembrava que o sentimento passaria,
que eu não estava mais sozinha como naquela noite. Às vezes eu ligava para minha irmã. Às vezes apenas ficava comigo. Ambas as opções eram válidas agora. Eu comecei a entender que autonomia emocional não significa independência absoluta. Significa escolha. Escolher quando pedir ajuda, quando se afastar, quando ficar. E essa escolha só é possível quando a gente para de se punir por ter necessidades. Essa história ainda não tinha se fechado dentro de mim. Não havia uma conclusão limpa, nem uma sensação de missão cumprida. Havia continuidade, ajustes constantes, uma atenção maior aos sinais internos. Eu não estava mais tentando vencer nada. Estava tentando viver sem me fragmentar. E talvez essa seja a parte mais difícil de explicar para quem nunca precisou se apagar para pertencer. Sobreviver não é um ato único, heróico. É um conjunto de decisões pequenas, muitas vezes invisíveis, tomadas todos os dias. Decisões de não voltar para lugares que nos diminuem. Decisões de ficar quando antes fugiríamos. Decisões de não aceitar versões de nós, que não reconhecemos mais. Eu seguia nesse processo, sem pressa de chegar, porque pela primeira vez, o caminho já não me parecia hostil.